Bom dia, então, pessoal. Estamos iniciando agora a nossa live semanal, né? Toda quinta-feira, call ao vivo, tá? Com os assuntos pertinentes. E hoje, então, dentro da nossa temática mais atual, que é o concurso, né? Para profissionais da Casa Saudável, né? Então, hoje nós vamos fazer essa live onde a gente vai procurar tirar todas as nossas dúvidas, né? Então, estamos iniciando. O concurso ele tem uma importância muito grande, né? Nesse momento atual, tá? Onde a gente consegue ver esse momento de pandemia, né? E que esse momento tão complexo que toda a sociedade vive, ela nos mostrou então deixou muitos momentos em relação a uma problemática, né? Muito atual, tá? Então, toda essa necessidade que grande parte da população tem de melhorias, né? E de como a gente vê que os arquitetos e urbanistas têm uma possibilidade de atuação muito grande e muito intensa em frente a essa complexidade toda, né? Dentro das nossas áreas de atuação. Tá? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser com a Paula Zacarias, né? A Paula Zacarias é arquiteta, né? Da ONU Habitat aqui no Brasil. A ONU Habitat faz esse apoio institucional no desenvolvimento do concurso, né? Então, eu vou adicionar agora a Paula aqui na conversa, tá? E vou deixar que ela se apresente melhor também. E vamos começar. Alô, Paula? Oi, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, tudo certo? Deixa eu aumentar um pouco só o meu aqui. Ótimo. Tudo bem, Paula? Como está? Tô bem, e você, Rodrigo? Tudo bem, tudo bem. Tudo Ótimo, tranquilo. que bom. Paula, bem-vinda. É um prazer Obrigada. aqui na nossa live de hoje, né? E que a gente possa, então, trazer muitos esclarecimentos em relação às questões do concurso, às questões de sustentabilidade, né? E isso é uma temática de sustentabilidade ambiental muito forte, né? As questões da ONU em relação a este enfrentamento tão importante nesse momento tão complexo que a gente está vivendo, né? Então, vou pedir para você se apresentar. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Rodrigo. Então, vou me apresentar, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Como o Rodrigo falou, eu sou Paula Zacarias, arquiteta e urbanista, como acredito que muitos dos colegas que estão nos assistindo. Atualmente, eu sou analista de programas do ONU Habitat. Para quem não conhece, né, ou conhece, nunca ouviu falar, ou conhece pouco, o ONU Habitat é a agência da ONU, ponto focal para o tema do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento urbano sustentável. Dentro do sistema da ONU, existem diversos fundos, agências, programas, cada um com uma responsabilidade. E eu acredito que muitos de vocês conhecem outras dessas agendas, né, como ONU Mulheres, Unicef, Unesco, PNUD, enfim, tem diversas outras agências bastante conhecidas. E entre elas tem o ONU Habitat, que é essa agência de cooperação técnica, que tem por mandato, né, por responsabilidade, trabalhar os temas relacionados à vida na cidade. A sede do ONU Habitat, a sede global do ONU Habitat, fica em Nairobi, no Quênia, que é a capital do Quênia, e existem alguns escritórios regionais, né, espalhados pelo mundo.
Entre eles, o escritório da América Latina e do Caribe, que fica na cidade do Rio de Janeiro, onde também fica o escritório do Habitat Brasil, né? Então, tem o escritório regional e tem o escritório do país. Os dois ficam na cidade do Rio de Janeiro. E desde 2017, outubro de 2017, tem quase 3 anos daqui a pouquinho, tem também um escritório local em Maceió, Alagoas, que é de onde eu estou falando, e também de onde eu sou, né? Sou maceiense, alagoana. E esse escritório local, ele trabalha em um projeto de cooperação técnica com o governo do estado de Alagoas. Então, quis dar esse panorama em geral para que vocês entendam um pouquinho essa agência e o que nós, né, a nossa atuação aqui no Brasil. Uhum. Perfeito, Paula, ótimo. Então, Paula, a gente vê hoje a complexidade que a pandemia trouxe, então, para todos os países, né? Então, essa problemática, ela desvelou esse grande problema das questões sanitárias no mundo inteiro, né? A gente viu problemas tanto nos países de primeiro mundo, quanto agora, no nosso caso aqui, países em desenvolvimento, né? Onde a gente tem uma grande parcela da população que não tem as condições de higiene como uma parte da população tem. Né? Se a gente pega dados do IBGE, dentro desses dados do IBGE, cerca de 30% e quase 40% da população no Brasil não tem condições sanitárias adequadas, né? Não tem esgoto tratado, não tem coleta de lixo, né? E dentro dessa grande parcela, dos 40%, a gente vê parte da população que nem o sanitário tem, né? Não tem a bacia sanitária para higiene, não tem o vaso sanitário, né? Não tem um chuveiro adequado para poder fazer a higiene do corpo, né? Então, que tal poder lavar as mãos de forma adequada, né? Enquanto o próprio Ministério da Saúde, uma das grandes etiquetas que a gente diz assim é manter a higiene, lavar as mãos, né? Cuidar para não passar, usar a máscara, né? Entre tantas outras, tá? Então, quando a gente pega esses dados do IBGE e traz aqui do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, aproximadamente 11 mil casas, né? Então nós estamos falando de uma esfera de 11 mil famílias que não têm essa possibilidade de fazer essa higiene de forma adequada também. Tá? Nesse caso, eu te pergunto como é o papel da ONU, né, em cima dessa atuação, tá? E como isso entra também dentro dessas questões da próprio sistema de sustentabilidade ambiental, né? Do que a ONU tanto defende. Sim, Rodrigo, você pontuou muitas questões assim importantes e que eu acho que esse momento da pandemia que estamos vivenciando, né, ainda, apesar de muitas cidades estarem retomando suas atividades, mas é importante a gente lembrar que ainda não estamos 100% seguros em relação a isso, né? Até que exista uma vacina, estamos sim suscetíveis a ser infectados. E é um tema que eu acho que colocou muito em evidência as nossas vulnerabilidades e fragilidades do mundo inteiro, como um todo, mas pensando muito no contexto brasileiro, né? As nossas fragilidades e principalmente as nossas precariedades, das áreas mais vulnerabilizadas das nossas cidades. Eu conheço um pouco do contexto do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, conheço um pouco como turista e daí fui algumas vezes participar de algumas atividades profissionais, mas eu acredito que tem também muitas particularidades com outras cidades do Brasil, né, infelizmente. E nós sabemos assim, que hoje no mundo, cerca de 2.500 cidades elas já foram infectadas com o coronavírus e que 95% também do percentual de locais infectados são nas cidades. Então, assim, a cidade, ao mesmo tempo que ela é um risco e permite a expansão, né, rápida propagação desse vírus, ao mesmo tempo ela se mostra também como uma oportunidade de solução. Afinal, é na cidade, né, que a vida acontece. Né? Nós somos muito mais
urbanos do que em áreas rurais. Então, ao mesmo tempo que ela representa o risco, ela também pode ser a solução. E hoje, você falou um pouco do contexto de Porto Alegre, quantas pessoas moram em assentamentos precários. Tem também alguns dados globais assim, que a ONU trabalha muito, é que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem em assentamentos informais. Então, assim, é um número muito significativo, né? E que desse número de pessoas, o número ainda maior, de 2,4 bilhões de pessoas no mundo, não tem acesso à água potável e a saneamento. Então, nesse momento da pandemia, como é que a gente pode vislumbrar que essas pessoas conseguem se sentir seguras em um ambiente adequado, né? Então, não é tão simples assim. O simples ato de lavar as mãos, talvez para mim, para você, para muitas pessoas que estão nos assistindo, seja fácil, né? Estamos dentro das nossas casas, no conforto da nossa residência, mas tem bilhões de pessoas no mundo que não têm essa possibilidade. E a pandemia, esse não era um dado que já existia, né? Não é um dado de agora, é um dado que já existia, e a pandemia colocou em evidência essas informações, né? Colocou uma lente de aumento nessa gravidade. E nesse contexto, eu acho que é muito importante também a gente pensar em duas grandes agendas de desenvolvimento, né? Que eu acho que é muito o que o trabalho da ONU e do ONU Habitat também prega. Para quem também não teve a oportunidade de ouvir ainda, todo o trabalho das Nações Unidas é orientado por uma agenda de desenvolvimento, que é a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, muitas pessoas pensam, é a agenda da ONU, né? Como se fosse algo que nós tivéssemos determinado, a agência, né, enquanto organismo internacional, tivesse determinado e agora todo mundo tem que cumprir. Mas, assim, existe uma briga política em cima da agenda, né? Uma imposição, essa briga... E isso acaba tirando o foco do que realmente é o processo da agenda. Uhum. Isso, justamente. Muitas pessoas, enfim, né, não vamos entrar em questões políticas aqui, mas muitas pessoas às vezes interpretam esse documento dessa forma, como se fosse uma imposição das Nações Unidas em relação aos países, mas assim, não é isso, não é dessa forma que ela foi construída, né? A Agenda 2030, ela foi estabelecida em 2015 e ela traçou um panorama de 15 anos de objetivos e metas buscando o desenvolvimento urbano sustentável. Então, de 2015 até 2030. Então, a gente fala, né, 2030 por conta de 2030. E essa agenda ela foi uma construção coletiva dos 193 países que fazem parte das Nações Unidas, entre eles o Brasil, que é signatário. E vem de um longo processo de discussão, de debate e de construção de consensos, né? E também de avanços em relação a outras agendas, a outros comprometimentos globais que já existiam antes. Então, caso alguém aqui, né, já tenha lido um pouco a respeito, antes, muito na virada do milênio, né, dos anos 2000, existia os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era muito focado em combater a pobreza, reduzir as desigualdades, porque realmente não que isso não exista hoje em dia, mas os índices, né, eram muito maiores naquele momento. Então, já era também um grande esforço coletivo de buscar esse desenvolvimento. E, em 2015, essa agenda ela foi revista e ampliada para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entendendo a sustentabilidade naquele tripé de sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Esse tripé ele deve ser visto como algo que é integrado, indivisível. Não tem como você pensar a sustentabilidade ambiental se você não olha sobre o aspecto social e econômico. Não tem como você pensar o impacto econômico de uma determinada ação, iniciativa ou um projeto, já que estamos falando aqui de projetos e arquitetos, sem você pensar no impacto social e ambiental disso. Então, esse tripé da sustentabilidade, ele tem que ser sempre levado em consideração e ser visto de forma integrada e indivisível. E aí também, só complementando um pouco, que eu me distraí um pouco aqui, o pessoal comentando já. Dentro desses objetivos, como eu falei, né, eles foram ampliados, eles agora correspondem a 17 objetivos que compreendem uma vasta gama de temas: saúde, educação, infraestrutura, combate à fome e à miséria, que ainda é, né, uma realidade no mundo como um todo e no Brasil também, parcerias, igualdade de gênero, enfim, diversos temas
que juntos ele buscam, né, orientar. A agenda ela serve como uma bússola, como um norte orientador, de que se pelo menos nos esforçarmos coletivamente para implementarmos essa agenda no nível local, tendo como horizonte esses objetivos e metas, estaremos caminhando para um futuro mais sustentável. E dentro desses objetivos, tem um em especial, que eu acho que nos é muito caro, inclusive para quem é da área, né, de arquitetura e de urbanismo, que é o ODS 11, ou ODS urbano, como nós costumamos chamar, que é o ODS de cidades e comunidades sustentáveis, que tem como objetivo tornar as cidades mais sustentáveis, seguras, resilientes e inclusivas. E nós vimos como nesse período da pandemia, esse tema ficou ainda mais urgente, né? Porque se não tivermos realmente locais seguros, não só seguros no sentido de segurança urbana, mas, né, seguros de qualquer intempérie, qualquer obstáculo que possa nos colocar em risco, como uma pandemia. Ambientes também resilientes, então, que seria essa resiliência, essa capacidade rápida de adaptação, né, de recuperação. Vimos também como isso foi importante. Então, várias cidades tiveram que se reinventar, traçar rapidamente planos de retomada para que as pessoas consigam, né, entre aspas, voltar a um novo normal. Então, essa capacidade rápida de recuperação. E, ao mesmo tempo, sustentável. Vimos como é importante termos tanto um equilíbrio econômico e ambiental, porque isso vai impactar na nossa vida, na nossa qualidade de vida, né, nas condições de oportunidades de emprego e renda, mas também um equilíbrio ambiental. Como é importante termos espaços mais adequados, mais arborizados, mais arejados, mais saudáveis, né, mais higiênicos. Passa a bola para você, porque se deixar, eu fico aqui falando. Não, perfeito, Paula. A gente vai trocando uma ideia e aprofundando esses conhecimentos também, né? Acho que é fundamental assim, a gente ter a compreensão também de todo esse sistema da ONU, da ODS, né, da nova agenda urbana, do Habitat, né? Esse papel ele é norteador para muitas das nossas atividades, se a gente for colocar isso profissionalmente falando, né? Paulo, o pessoal aqui está comentando que o seu som está um pouquinho baixinho, de repente se você conseguir aproximar um pouquinho o microfone, não sei se tem como. Tá, eu vou tentar. Que aí talvez dê possa melhorar um pouco o áudio, né? Para quem está entrando também, eu deixo aberto, né? Para o pessoal mandar os seus questionamentos, tá? As perguntas, dúvidas que tem do concurso, né? Enquanto isso, a gente vai conversando sobre essas questões tão pertinentes da ONU e relacionada ao concurso, né? Então, Paula, tu falaste da ODS, né? E de como elas são tão caras, né? Para este período, né? Então, o aspecto em si, na nossa capacidade profissional, na nossa introdução, eu coloquei essa questão de todas as áreas de atuação do acesso, né? E como a gente tem essa ampla capacidade de se introduzir socialmente, né? Então, a gente consegue atuar em diversas escalas dentro da sociedade. A gente pode atuar desde a escala da cidade até a microescala, né? Do pequeno ambiente, um morador pode ficar lá sozinho, né? E eu, dentro da minha própria formação, né? Que estudo muito essas questões ambientais, vejo que o arquiteto, e ambientalmente falando, a gente consegue introduzir propriamente dito as ODS como elementos norteadores para todos esses projetos, né? Então, a gente, dentro dessas escalas projetuais, como é que você vê essa importância das ODS, né, dentro da nossa área de atuação? Você como arquiteto também, né, pode comentar. E acho que tem a sua fala fica muito evidente e muito importante também. Rodrigo, eu acho que o arquiteto, vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Eu acho que é um profissional bem importante para a sociedade. Muitas vezes, infelizmente, é inacessível para boa parcela, né, da população.
E aí, nesse sentido, todas as iniciativas dentro da assistência técnica de habitação de interesse social, eu acho que são extremamente importantes e louváveis, mas, ao mesmo tempo, não é um profissional tão acessível. Mas eu acho que é um profissional extremamente importante para a sociedade, porque ele tem justamente esse papel de criação, de propor novas configurações, novos formatos, novos modelos, novos modos de habitar. Então, é extremamente importante o nosso papel. E nesse contexto que estamos vivendo, eu acho que também fica importante a nossa atuação como um profissional que tem essa capacidade de atuar de forma multidisciplinar, que tem essa capacidade de ter uma visão mais holística dos problemas, né? Algumas outras profissões e áreas de atuação acabam vendo sobre a sua ótica ou o seu prisma, e eu acho que o arquiteto, por lidar com os temas, não só da arquitetura, mas as questões urbanas também, ele consegue ter essa visão mais holística do contexto. E, nesse sentido, eu acho que isso também contribui para que os projetos, né, todas as iniciativas de intervenção arquitetônica urbana sejam também vistas sobre o viés da sustentabilidade. Então, muitas vezes a gente acaba associando a sustentabilidade apenas à questão ambiental, né, apenas à questão, de repente, paisagística, de ter mais áreas verdes na cidade, de ter mais parques, ou se for pensar no contexto da edificação, de ter um telhado verde, de ter um conforto ambiental, enfim, todas essas questões mais restritas ao meio ambiente mesmo. Mas eu acho que também é importante a gente ter em mente que, como eu falei inicialmente, a sustentabilidade ela vai além disso, né? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, se eu penso numa área verde, num parque, na criação, eu estava olhando agora mais cedo o edital que vocês lançaram, tem uma categoria que é de espaços públicos. Então, se eu penso num espaço público que seja sustentável, eu vou levar em consideração a questão ambiental, obviamente, mais espaços agradáveis, mais áreas verdes, mas também pensar no impacto econômico disso. Esse parque, por exemplo, vai ter algum equipamento para comercializar produtos, esses produtos serão acessíveis para qual parcela da população? Então, já entra um pouco a questão social também, né? E tem também, acho que, em mente que, assim, qualquer espaço que nós como arquitetos projetamos, eles têm que, inicialmente, eu acho que é o nosso papel, ele atender aos grupos mais vulnerabilizados da população, que são os idosos, as crianças, as mulheres, os migrantes, os refugiados. Eu não sei se esse talvez seja o contexto do Rio Grande do Sul. Aqui em Maceió, em Alagoas, não tem tanto, mas... Temos muito isso. Em alguns lugares... Temos muito refugiados. Eu acho que isso... Pronto. Eu acho que isso é algo que deve ser muito levado em consideração, né? Não é, como eu falei, não é muito o contexto daqui de Alagoas, mas eu sei que é de outros estados. Então, assim, qualquer projeto, para ele ser sustentável do ponto de vista social, ele tem que levar em consideração a necessidade desses grupos mais fragilizados da nossa sociedade. Porque quem está numa parcela mais privilegiada, digamos assim, bem ou mal ela vai ser atendida, não é? Mas quem está num grupo mais vulnerabilizado, que são esses que eu falei, eu acho que eles têm que ser colocados como prioridade. E nesse ponto seria o quê? Você atender as questões sociais. Então, se um local ele é um local adequado para o idoso, para a criança, para as mulheres, com certeza ele é adequado para todos. Então, eu já teria um impacto social desse espaço, seja dessa casa ou desse espaço público, mais adequado. E também pensar nas questões econômicas, né? Então, assim, é viável economicamente aquilo que eu estou propondo, pensando muito no contexto do edital, né? Porque eu estava olhando isso agora de manhã e estou com ele na cabeça. Então, as propostas que serão apresentadas, elas são viáveis do ponto de vista econômico, elas são viáveis também pensando, de repente, numa recuperação econômica pós-pandemia, né? O mundo mudou, e mudou drasticamente, assim. Não sei o que vai ser o impacto disso no futuro. O mundo mudou, e certamente ele mudou para uma forma onde a coletividade deve ser muito priorizada, né? Priorizada. Tem um comentário do Paulo Soares, que ele fala, né, que a pandemia evidenciou essa necessidade de enfrentamento da pobreza no Brasil, né? E também desses países mais periféricos, né?
aonde realmente a distribuição desses recursos não são tão adequadas ou bem distribuídas, né? E isso entra em todo esse comentário que tu fizeste agora, nessa questão dessa coletividade, né? A Marisa fala de uma visão mais holística da problemática também hoje, né? Fundamental. Cada foco nisso, né? Fundamental. Paula, muito importante tudo isso que você colocaste agora, né? E entra de forma muito adequada. Eu te cortei, Paula, você ia comentar mais alguma coisa? Não, era isso. Assim, só uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que eu acho que também permeia muito a minha fala hoje e o entendimento do que seria essa sustentabilidade na visão das Nações Unidas e da agenda, não só da Agenda 2030, mas tem também a nova Agenda Urbana, que eu acabei não falando, que ela tem uma frase, né, um mote que eu particularmente gosto muito, que é não deixar ninguém para trás. Eu acho que essa frase ficou ainda mais evidente nesse período da pandemia, né? As vulnerabilidades e fragilidades, elas foram expostas. Não era de desconhecimento de ninguém, todos nós sabíamos, mas foram colocadas muito mais em xeque. E nesse momento, acho que é muito importante também a gente pensar em soluções coletivas, inclusivas, integradoras, de realmente não deixarmos ninguém para trás. Porque se todo mundo não estiver seguro, a gente não vai estar seguro. Se todo mundo não estiver vivendo num ambiente saudável, não estaremos saudáveis. Então, assim, não dá para a gente pensar individualmente nas nossas soluções. Temos que pensar em soluções mais coletivas, inclusivas e integradas. E aí eu acho que, nesse sentido, o papel do arquiteto é muito forte, né? Porque ele está concebendo os espaços. Então, de que forma ele pode conceber espaços? Sejam eles a edificação, ou espaços públicos, ou espaços de trabalho, ou espaços de lazer, mas de que forma ele pode conceber esses espaços de forma que eles sejam inclusivos e que eles não deixem realmente ninguém para trás, porque se ficar, vai todo mundo junto. Ótimo, muito bom. E quando você fala de não deixar ninguém para trás também, né? A gente tem uma ODS que é muito importante, que é a igualdade de gênero, né? Eu acho que isso também, dentro do projeto de arquitetura, a gente deve priorizar atualmente, né? Dentro da sustentabilidade ambiental também. Como é que tu vê esse ponto tão crucial, assim, em um discurso tão importante, né? E fazer isso hoje como uma relação também dentro do projeto, dentro da própria temática do concurso, né? É uma questão, assim... Rodrigo ficou mudo e travou sua imagem. Ficou mudo e travou? Voltou? Agora voltou. Então eu falei sobre a questão da ODS, na questão da igualdade de gênero, que é uma forma excelente, né? De como isso atualmente, como é que a gente conseguiria fazer essa relação também dentro do próprio projeto de arquitetura, dentro da temática do concurso, né? Isso, acredito que é uma questão fundamental no dia de hoje, na questão de igualdade, né, e de inclusão. Tá? Sim. O ODS 5, né, que é o ODS de igualdade de gênero, que visa combater todas as formas de violência contra mulheres e meninas, também é um tema que é muito importante para a ONU Habitat. Acho que é um tema que é transversal, inclusive, a vários outros ODSs, e é uma pauta que a gente tem visto que está cada vez mais colocada como necessária, né? Eu acho que não só a questão de gênero, mas uma discussão que tem ocorrido muito nos últimos anos é a questão da interseccionalidade, que é o gênero e raça. Então, uma coisa é pensarmos em mulheres, né, brancas de uma classe, de determinado grupo social, outra coisa é pensarmos em mulheres negras em outro grupo social. Então, a questão do gênero e raça se mostrou extremamente importante nesses últimos anos, e eu acho que em termos de projeto, do que vocês se propõem a ser, é pensarmos como esses locais podem ser mais inclusivos. E se pensarmos também, por exemplo, tanto na questão da edificação, quanto nos equipamentos, nos espaços públicos, no transporte, na mobilidade, né? Então, assim, temos visto que o número de violência contra a mulher tem aumentado significativamente.
tanto a violência doméstica, quanto também a violência urbana, né? Os números de assédio que as mulheres passam, sobretudo no transporte público, são números alarmantes, e existem algumas iniciativas. Nesse período de pandemia, a gente tem visto muito a questão da violência doméstica, né? De forma muito intensa, né? Nesse período da pandemia, como estamos, né, a maioria de nós muito mais em casa, então os números de violência doméstica aumentaram significativamente, não só no Brasil, mas como no mundo todo, assim, em alguns lugares praticamente duplicou o número de denúncias de violência doméstica. Então, é uma coisa que realmente devemos ter em mente. E, ao mesmo tempo, também nos espaços públicos, que as mulheres muitas vezes são expostas e colocadas em situação de vulnerabilidade, de insegurança. Então, como podemos pensar esses espaços, a mobilidade, né, de forma mais inclusiva? Achei que sempre colocando-se que se a mulher se sente segura naquele espaço, todos nós iremos nos sentir. Então, assim, eu acho que é um desafio para os arquitetos que irão participar do edital nesse sentido, é pensar quais são os elementos de projeto que eu devo levar em consideração para que as mulheres se sintam seguras. Tem um item, por exemplo, do edital, que é espaços públicos, criação de parques, praças, ruas, mobiliários urbanos. Então, de que forma esses equipamentos eles podem ser inclusivos e seguros para as necessidades das mulheres, e ampliando diferentes necessidades de vocês homens? Mas ampliando mais também os artigos da questão da igualdade de gênero, né? Não necessariamente a igualdade de gênero em relação às mulheres, mas também aos demais os demais gêneros que hoje também estão pedindo sua igualdade de direito, né? Que eu acho fundamental a gente pensar também em todas essas outras possibilidades, né? Muito importante. Eu acho que é importante a gente entender quais são as demandas e as necessidades. Muitas vezes são demandas que, de repente, não são as minhas ou não são as suas. Então, eu acho que vale a pena se debruçar, né? Quem for apresentar as propostas para o edital, se debruçar um pouco sobre essas questões, sobre os números, sobre os dados que existem sobre essa parcela da população e pensar de que forma podemos fazer com que elas se sintam mais incluídas e seguras nos processos, tanto de planejamento e quanto de urbanização como um todo. Sim, perfeito. Paulo, temos um comentário aqui. O pessoal está perguntando quando que sai o edital da categoria estudantes. Né? Esse vai está programado para a primeira semana de agosto, tá? Então, na primeira semana de agosto, ali a gente já vai ter novidade também sobre o concurso para os estudantes. Tá? Então, esse daí vai vir aí também, vai ser um concurso com as mesmas, todas as categorias idênticas ao do processo, né? E ao processo profissionais, tá? A Bruna está perguntando quais serão exigidos os documentos dos arquitetos estrangeiros, tá? Bem pertinente. Pode participar, arquiteto estrangeiro? Bruna, uma questão importante, tá? Esse concurso, ele tem como prioridade arquitetos do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, o coordenador da equipe tem que ser um arquiteto registrado no Rio Grande do Sul, tá? Arquitetos estrangeiros podem participar compondo a equipe, tá? E aí não vai ter uma obrigatoriedade de apresentação de documentos agora, tá? Mas os arquitetos podem participar, os arquitetos estrangeiros podem participar compondo uma equipe, tá? Então é importante que quem inscrever a equipe seja um arquiteto registrado no CAU-RS daqui, né, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não precisa necessariamente ter formado aqui, tá? Mas ele atua aqui no estado, trabalha aqui, então tem o seu registro pelo CAU-RS, tá? Isso é importante. Eu achei bem bacana, Rodrigo, que assim, apesar de vocês terem mantido, ter colocado essa exigência de que o responsável pelo projeto deveria ser do Rio Grande do Sul, mas não impossibilita que seja feita uma equipe multidisciplinar e multicultural de pessoas de várias partes do país que queiram participar, desde que o responsável seja do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que
pode ser uma oportunidade também muito bacana de fazer uma construção coletiva, né, de arquitetos de várias partes que de repente queiram, que já se conhecem ou não, né, mas que queiram se juntar para apresentar as propostas. Eu acho que pode sair algo bem bacana. Tenho certeza que, de repente, eu que sou aqui de Maceió, me juntasse a você, que é do Rio Grande do Sul, teríamos visões diferentes em alguns aspectos, mas que poderiam se complementar numa proposta bem interessante. Isso, Acho que vai ser uma construção coletiva legal. Perfeito, perfeito. Lembrando que o edital já está lá na Modo, plataforma, tá? Então, todos os arquitetos podem já fazer a inscrição é gratuita, tá? Então não tem taxa, né? Muito pelo fato também do próprio concurso, a pertinência do concurso, né? Então, e assim a gente consegue abrir a possibilidade de que surjam muitas ideias, né? E aí a gente entra na possibilidade da importância de ser um concurso de ideias, né? Para que todas essas ideias possam, então, trazer pontos pertinentes e soluções pertinentes para que numa possibilidade futura todas essas ideias possam vir ser analisadas e quem sabe governantes, né, consigam ter uma visão global, uma visão ampla dessa problemática realmente, e que isso seja quase como um grande mote, né, dessas possibilidades daqui para frente, né? Muito como prevenção, né? Acho que isso é importante. Toda essa prevenção, ela é fundamental, né? A Marisa, a conselheira Marisa, ela coloca aqui, né, a importância da pesquisa sobre esses elementos que configurem os espaços públicos, né, e que eles sejam, sim, espaços seguros, principalmente para as mulheres, né, dentro da propriamente da habitação segura, né. Então, é um tema muito caro esse realmente, né. A gente vê isso de muitos anos, né, de como isso acontece. Tá? Então, o link do edital, tá? Ele vai ser disponibilizado daqui a pouco aqui no chat também, tá? Então, vocês podem acessar ali, a partir desse link aqui, o edital para vocês verem todo o processo de inscrição, tá? Quem está nos acompanhando, né? Paula, eu acho que é pertinente você falar um pouco sobre essa relação do concurso também, com a nova agenda urbana, né? Assim, como é esse enquadramento, né? A importância da agenda urbana dentro dessas questões todas que são tão caras, tão pertinentes. E aí a gente entra numa questão também importante e que muitos dos arquitetos acabam não se colocando à disposição, mas que talvez seria importante que eles tivessem o conhecimento e o discernimento de que sim, atuar nessas questões de saúde, de resolução de problemas sanitários, né, é papel do arquiteto também, né, que foi um dos pontos que surgiu de forma muito importante, né. Nós, no CalRS, a gente tem colocado, é como se fosse o nosso torro de atuação, né, nesse momento de pandemia, a ATIS. Né? Então, nós temos os agentes da ATIS, atuamos junto com municípios, né? Temos um edital agora especial de enfrentamento em relação a esse momento de pandemia, né? Que é um edital junto com as associações, tá? E acredito que isso tudo entra de forma muito importante nessa nova agenda urbana com as ODS. A relação muito importante com esse momento de elementos, equipamentos, questões urbanas relacionadas à saúde e aos elementos sanitários, né? Como é que tu vê isso, Paulo, essa inserção toda? Sim, bem colocado, Rodrigo. No início da minha fala, para quem estava aqui desde o início da live, eu falei um pouco sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda que orienta todo o trabalho das Nações Unidas, e comentei por alto, mas acabei não falando muito, sobre a nova agenda urbana, que é uma agenda também estabelecida pela ONU
coletivamente junto com os países que fazem parte das Nações Unidas, mas que trata especificamente da questão urbana. A nova agenda urbana ela foi estabelecida em outubro de 2016, um ano mais ou menos depois da agenda dos ODS, e ela foi estabelecida na Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que é a Habitat 3. Não sei se o pessoal já ouviu falar, né? Mas essa conferência Habitat, ela acontece mais ou menos a cada 20 anos, já é uma conferência, né, tradicional das Nações Unidas, já está na terceira, onde ela debate exclusivamente as questões urbanas. É diferente da Agenda 2030, que trata de diversos outros temas, né? Alguns deles se relacionam com a questão da cidade, mas nem todos. Já a nova agenda urbana, não. E a nova agenda urbana, ela se propõe a ser um documento orientado para a ação, que definindo padrões globais para o desenvolvimento sustentável e também com o objetivo de repensar a forma como construímos, gerenciamos e vivemos na cidade. Então, ela é uma agenda muito mais focada no tema urbano, né, no tema das cidades. Eu recomendo para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, inclusive porque essas duas agendas estão presentes como documentos de referência do edital, né? Então, acho que posso mandar o link, mas também é fácil colocar no Google Nova Agenda Urbana. E é um documento muito importante, acho que para nós, arquitetos, urbanistas, planejadores urbanos, porque ela traça uma série de metas e de diretrizes como alcançarmos um desenvolvimento urbano mais saudável. Só lembrando, no edital do concurso tem o link para as ODS e para a agenda urbana, né? Os documentos da ONU ali estão no link, então quem precisar fazer o download consegue facilmente localizar pelo edital. E eu acho que esses dois documentos, eles são importantes para que as pessoas que, né, os candidatos ou candidatas que pretendem enviar as propostas, são importantes para que eles orientem, fundamentem. Né? Não são documentos que tratam exclusivamente de projetos, são documentos com diretrizes mais amplas, né, metas, princípios orientadores, eu diria assim, mais amplos, mas podem orientar, fundamentar as propostas, tendo em vista que o edital se propõe a apresentar uma casa saudável e uma cidade saudável. Então, como termos esses ambientes mais seguros, sustentáveis, resilientes, inclusivos e agora também saudáveis. Então, acho que são dois documentos bem bacanas para quem quiser usar como referência mesmo para fundamentar as propostas, né? O projeto ele não é só, né, entre mil aspas, ele não é só o desenho, né? Ele tem toda uma concepção por trás e eu acho que essa concepção pode ser muito bem fortalecida com esses dois documentos. Perfeito. E aí, Rodrigo, só também aproveitando um pouquinho aqui a minha fala, antes que estou vendo já que o tempo, daqui a pouco estamos em 1 hora, mas eu acho que também uma coisa que eu gostaria de pontuar. Recentemente, a ONU Habitat, junto com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou uma publicação que vocês podem também encontrar bem facilmente, Integrando a Saúde ao Planejamento Urbano, onde ele trouxe um conceito que eu achei bem bacana, que é a ideia do saudável pelo design. Então, assim, como bons projetos, boas ideias, bons projetos, eles podem contribuir para termos ambientes e cidades mais saudáveis. Então, acho que essa ideia de ser saudável pelo desenho, né, ser saudável pelo projeto, eu acho que é algo que nós arquitetos podemos contribuir muito, porque é isso que cabe, né, a nossa profissão. Então, também recomendo que o pessoal possa utilizar essa referência. Perfeito. Ó, aqui temos mais perguntas, né? Qual o número mínimo e máximo de participantes em uma equipe na categoria de estudante, né? Então, quando sair o edital do concurso de estudantes, daqui 2, 3 semanas, né? Vocês vão ver, o número mínimo é 1, né? Tem que ser pelo menos o líder da equipe para poder participar, tá? E não existe um número máximo, né? Mas as pessoas precisam ter uma organização também, né? Então, o adequado, talvez 3, 4 pessoas para poder fazer um debate mais profundo de todos esses temas que são tão pertinentes, né? Mas visões são sempre muito importantes, tá? Outra pergunta que apareceu aqui é em relação aos jurados, né? Quando eles serão divulgados os jurados aqui do concurso para profissionais, tá? Acredito que em 2 ou 3 semanas nós já vamos ter o corpo de jurados também divulgado, tá? Então isso vocês podem ficar ligados aí em todas as redes
da moda plataforma, do tal RF, tá? Nós vamos fazer a divulgação depois, mais para frente desses dados, né? Temos mais uma pergunta aqui em relação ao formato de apresentação, tá? É uma prancha única, certo? A1, tá? Então, o profissional vai compilar o seu projeto, a sua proposta conceitual, nessa prancha A1, tá? Limite de propostas por participantes, né? Então, nós temos 5 categorias no concurso, tá? Existe a categoria 1, que é cidade saudável, certo? A categoria 2, que é espaços públicos. A categoria 3, que é equipamentos públicos. Categoria 4, trabalho saudável. E categoria 5, casa saudável, né? Ontem à noite, foi postado aqui no Instagram do Carro essas 5 categorias também, com uma pequena explicação sobre cada uma ali, né? Então, já é um ponto onde vocês conseguem tirar as dúvidas, tá? Cada profissional pode apresentar uma proposta por categoria. Então, se o profissional quiser apresentar uma proposta para a cidade saudável, pode apresentar uma proposta, não pode mais tudo, tá? Se quiser apresentar uma proposta para o item 1 e para o item 2, ele pode fazer as 2 propostas, né? Não tem problema quanto a isso. Se quiser fazer uma proposta para cada uma, pode fazer para 5, tá? Uma proposta para cada um. Então, vão ter 5 projetos diferentes aí, tá? E aí, depois, a entrega desse material todo é ali na plataforma da Modo, tá? Então, o pessoal questionou do link também. O link está aqui no chat, né? O pessoal da assessoria já colocou o link da inscrição aqui no chat, né? Então, já que nós falamos das categorias, né, Paulo, e dessas questões de propostas, o pessoal está perguntando bastante, né, sobre isso. O arquiteto em si, ele gosta de trabalhar muito com repertório, né? Então, a gente busca muito referências, né? Ideias de como muito dessas temáticas foram trabalhadas também em vários lugares, tá? Então, eu te pergunto, Paulo, assim, como é que a ONU tem conseguido participar dentro de projetos, né? Quais são os projetos que a gente tem aqui no Brasil em andamento em relação provavelmente a ONU, que também trabalha com essa temática, né? Atual, e como é que tem sido isso provavelmente no mundo também, né? Que a gente vê a ONU, claro, tem atuação global, né? E eu achei muito interessante também o último projeto da ONU, né? Eu vi ele como muito especial, o projeto das mensagens-chave, né? Que vocês trabalharam, provavelmente, né? Fizeram todo um processo de comunicação muito bonito. Eu achei muito, muito interessante desse projeto que vocês desenvolveram. Fala um pouco mais rapidamente, temos 12 minutos, Paula, para dar um andamento. Tentarei ser breve. Então, hoje no Brasil, como eu falei, né, temos escritório no Rio de Janeiro e aqui em Maceió, Alagoas. Em breve terá em Recife também. Mas hoje temos esses 2 escritórios. E o trabalho do ONU-Habitat, no momento, é muito focado aqui no Brasil na produção de dados e informações qualificadas para o poder público, com o objetivo de, a partir de metodologias globais do ONU-Habitat, né, adaptadas para o contexto local, produzir informações qualificadas para aprimorar, melhorar ou criar novas políticas públicas. Então, de modo geral, a nossa atuação aqui no momento. O Rio de Janeiro tem um projeto muito voltado à busca ativa das pessoas que são invisíveis dos serviços públicos. E aqui em Maceió, Alagoas, tem um projeto com o Estado, como eu falei, que trata de diversos temas, desde segurança urbana, desenvolvimento econômico, mapeamento dos assentamentos precários e também o índice de prosperidade das cidades. São todas essas metodologias do ONU-Habitat. Mas acho que, fazendo um link um pouco maior com, né, mais objetivo também em relação ao edital e a proposta de vocês,
tem essa campanha que você comentou, que foi uma campanha do Escritório do Habitat Brasil, lançada no início da pandemia, acho que mais ou menos começo de março, né, sobre cidades seguras, inclusivas e resilientes. E após esse período, o ONU Habitat ele lançou uma série de recomendações ou mensagens chaves em relação ao tema da Covid e outros temas urbanos. Então, é um pouco também, né, o papel do ONU Habitat, principalmente a sede, que fica em Nairobi, lançar esses documentos orientadores, né, esses documentos com recomendações que os países e os governos locais podem utilizar. Essas mensagens-chave, como eu falei, foram de temas urbanos, então, por exemplo, moradia e Covid, transporte e Covid, gênero e Covid, espaços públicos e Covid, higiene e Covid. Então, foram uma série de mensagens com recomendações estratégicas. É um material que vocês podem também encontrar no site do ONU Habitat Global, mas, de modo geral, eu sintetizo e ressalto uma que eu achei bem importante, que é a mensagem-chave de espaços públicos e Covid. Eu acho que tem um tema do edital, né, que é sobre isso. E essas mensagens-chave, elas recomendam que os espaços públicos eles sejam cada vez mais multifuncionais e adaptáveis. E eu acho que isso é muito importante também para que os candidatos que apresentarão propostas ao concurso tenham isso em mente. Então, como criarmos essa cidade saudável, com espaços públicos que possam ser multifuncionais e adaptáveis. Então, assim, de repente, criação de mercados temporários de alimentos, né? Tem muitas cidades, acredito que talvez em Porto Alegre isso tenha, mas muitas cidades têm os mercados de rua tradicionais, extremamente afetados, na feira, né? A famosa feira, que foram extremamente afetados nesse período. Então, como você ter essas feiras públicas, né? Como você ter esse equipamento público de forma que ele seja saudável e adaptado e multifuncional. Eu acho que é um desafio que nós arquitetos podemos pensar novas soluções para isso, né? Considerando que são áreas extremamente dinâmicas e importantes para a cidade e para a economia, né? Volta um pouco para a questão da sustentabilidade ambiental, né? Aliás, econômica. Então, são as áreas que têm uma importância econômica muito grande para a cidade, tem uma importância social muito grande, porque é onde, né, as pessoas circulam, convivem, compram seus alimentos e também, né, vendem seus produtos. E também tem uma questão agora ambiental. Então, como é que a gente pode adaptar esses espaços para isso? Então, foi uma recomendação do ONU Habitat de que esses espaços eles possam ser multifuncionais, eles possam se adaptar. De repente, ele tem um uso de dia para uma coisa e à noite ele ter o uso para outra. Como eu posso também agora, eu acho que é uma coisa que nós arquitetos não pensamos tanto, mas assim, em termos de mobiliário urbano, eu preciso ter espaços que eu possa, de repente, me higienizar, que eu possa lavar as mãos, então pias públicas, espaços públicos de lavagem, de higienização, equipamentos. Eu acho que isso, se eu pudesse participar do concurso, né? Não posso, a gente está apoiando, mas eu com certeza... Muitos desejariam, mas não podem, né? Então a gente... adoraria, pessoal. Eu acho que quem tem a oportunidade, não deixe de participar, porque eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Daqui a pouco a gente faz um concurso paralelo interno dos organizadores. Vamos fazer. Mas, assim, se eu pudesse participar do concurso, eu iria muito por essa ideia. Então, assim, como eu posso pensar em soluções, em espaços, seja ele da casa, do trabalho, ou equipamentos públicos, mobiliário urbano, que ele possa ser multifuncional, então ele ter mais de um uso, porque tem que ser dinâmico, né? De repente, de dia eu posso ter uso, à noite eu posso ter uso, outro, eu posso, de repente, readaptar o uso já existente, e eles ser também funcionais, né? Atendendo muito essa necessidade de higiene e de isolamento que nós temos agora. E dentro dessa tua fala, né, Paulo, hoje a nossa problemática é a Covid. Mas, para o futuro, pode ser outra problemática. E que também pode em um momento pandêmico. Então, a importância que a gente precisa ver também é a manutenção dessas ideias para o futuro, né? Que atendam uma problemática atual, mas que a gente esteja preparado para um futuro também termos a consciência de que não queremos disseminar outro problema, né? Acho que isso também é um foco importante, né? Paula, temos 5 minutinhos ainda aqui pelo meu relógio, tá? Então, para não cair no problema de talvez cortarem a nossa conexão pelo tempo, né?
Sim, sim. Vou encaminhar os nossos finalmente aqui, o nosso processo para concluir. Uhum. Gostaria de uma fala final sua, Paula, uma mensagem final que você deixa para nós. E te agradeço muito a sua disponibilidade, né? Acho que a gente poderia ter desenvolvido ainda muito mais a temática aí, sustentabilidade ambiental, né? Quem sabe uma nova oportunidade aí, numa outra live, né? A gente pode falar mais sobre isso, tá? Então, Paula, sua final. Então, com palavras finais, eu gostaria de ressaltar que o ONU Habitat está muito feliz, muito contente em apoiar essas iniciativas. Como eu falei no início da minha fala, nós somos responsáveis por implementar o ODS 11 né, globalmente. Então, é o nosso papel também apoiar iniciativas de outros parceiros, poder público, sociedade civil, entidades de classe, academia, enfim, da sociedade de modo geral, que esteja empenhado e engajado em cumprir essa agenda, né, implementar esses objetivos e contribuir para um futuro urbano melhor. E, nesse sentido, eu parabenizo muito as iniciativas do CAU. Assim, tenho visto que vocês têm se esforçado muito em pensar, né, se adaptar a esse momento que estamos vivendo e pensar em iniciativas interessantes, bacanas, que atendam às demandas da população e que atendam também a esse chamado global de implementar localmente essa agenda num esforço realmente coletivo de termos ambientes mais sustentáveis, em cidades mais sustentáveis, né, mais inclusivas também. Então, parabenizo o esforço do CAU, estamos muito animados em apoiar a iniciativa de vocês. Eu achei a oportunidade do concurso muito bacana, né? Como eu falei antes, se eu pudesse, eu participaria. Eu acho que é uma oportunidade única. Quem tem, né, interesse, disponibilidade, participem. Eu acho que também é uma oportunidade, enquanto arquiteta, de mostrarmos nossas ideias, de colocarmos nosso posicionamento, né, profissional para o mundo. E eu acho que também é um tema que é extremamente urgente, né? Não sabemos esse novo normal que tem sido tanto falado, né? Não sabemos como ele vai ser, não tem uma bola de cristal, mas eu acho que o arquiteto, nesse sentido, por ser um profissional que tem a capacidade da criação, né, de ter ideias inovadoras, eu acho que é um profissional fundamental para esse momento. Então, assim, que vocês possam aproveitar essa oportunidade, eu tenho certeza que sairão projetos muito bacanas. E fico animada e ansiosa para ver o que vocês estão propondo. Também estamos ansiosos e aguardando a proposta todas. Então, Paula, muito obrigado pela sua participação, tá? E ficamos à disposição, qualquer coisa que precisar também, e espero que tenhamos outras oportunidades para conversar, tá bom? Tá joia, também fico à disposição. Podem mandar mensagem para o perfil do Habitat que iremos responder. Ótimo. Muito obrigado, Paula. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Espero que tenha sido muito esclarecedor, né? Todas essas questões tão pertinentes que a gente conversou hoje, tá? O Conselho de Arquitetura fica à disposição, então, para todos os questionamentos que vocês tenham, tá? Vai abrir daqui a pouco o período de perguntas também no site da Modo Plataforma, né? Sobre o concurso. E aí nós responderemos a todas elas também de forma muito objetiva, tá? Agradeço a equipe aí, organizadora do concurso também, o arquiteto Thales, né, o arquiteto Paulo, tá? E a arquiteta Laure, né, que são do corpo de trabalho do CAU, tá? Meu muito obrigado ao CAU-RS pela oportunidade de apresentação e obrigado à Modo Plataforma também por toda a organização do concurso tão profícua, né? Agradeço a todos a participação e falamos. Até mais, pessoal. Fiquem bem e fiquem em casa.